noite, irmãos. Os irmãos que estiveram na EBD já sabem onde eu vou pregar, né? Mas vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo a Tito, o capítulo é o 2. Nas ocasiões que eu tenho tido de pregar, de expor as Escrituras aqui com os irmãos, eu tenho exposto a carta de Paulo a Tito, que é uma carta curta, né? São apenas 3 capítulos, mas ela tem um conteúdo teológico e um conteúdo doutrinário bastante robusto, né? Então nós vamos ler hoje Tito, capítulo 2, os versos 11 e 12. Amém? Os irmãos encontraram Tito, capítulo 2, os versículos 11 e 12. Amém? Vamos ler então. Tito 2, 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. E mais uma vez, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos convença das verdades da Sua Escritura, que possamos sair daqui edificados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós devemos nos lembrar que esse texto de Tito, ele está inserido em um contexto específico. Nós já estamos estudando há algum tempo a carta de Paulo a Tito, e nós vimos que Tito foi um discípulo de Paulo enviado a Creta, não é mesmo? Com a responsabilidade de fundar igrejas em Creta. Tem algum microfone ligado? Os irmãos estão ouvindo um zoom? Ok. Melhor. Então, o Paulo, ele ficou, aliás, o Tito, ele ficou responsável por fundar essas igrejas em Creta, e Paulo transmitiu a Tito os critérios que ele deveria observar. Então, olha só, Tito, você deve ensinar isso, isso e isso, você deve levantar homens assim, assim, assim. Cuidado com os homens que são desse jeito, né? Então, nós falamos aqui no capítulo 1 acerca do perfil do homem de Deus, acerca do perfil do pastor, não é mesmo? Nós vimos que ser vocacionado para o ministério pastoral não é simples, não é qualquer um que pode, né? Existe um perfil, existem critérios estabelecidos pela palavra de Deus. Nós vimos também que muitos se levantaram, né? Falsos mestres, falsos pastores, e que Tito deveria evitar o contato com esses homens e, até mais, exortá-los, repreendê-los, né? E nós vemos aqui, no capítulo 2, o conteúdo da sã doutrina que Tito haveria de transmitir em sua mensagem. Então nós lemos, a partir do versículo 1, né, no capítulo 2, o Paulo dizendo que ele deveria se preocupar com a sã doutrina, deveria exortar os velhos, os homens velhos, os homens jovens, né, os moços,
as mulheres mais velhas, as mulheres mais novas, as moças, os senhores e os escravos. Então, o Paulo ele se preocupa muito em dizer, olha, a sã doutrina, a observância da sã doutrina, não é algo exclusivo para alguns, mas é algo para todos, para toda a comunidade da igreja. Desde os mais novinhos até os mais velhos. E nós vimos a importância da influência e da educação, né? Nós aprendemos bastante aqui. E chegando aqui no versículo 11, ele dá o motivo de tudo isso. Por quê? Né? Por que o Tito deveria seguir todos esses critérios, todas essas orientações? E ele mesmo deveria ser um exemplo. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a quem há? A alguns homens. É isso que está escrito aí, não? Então pegamos os calvinistas aqui, não é mesmo? Trazendo salvação a todos os homens. Né? Vamos entender aqui o que é esse todos, tá? Bem, eu trouxe aqui esse sermão dividido em 2 pontos. Primeiro, no versículo 11, a graça de Deus traz salvação. Esse é o primeiro ponto do nosso sermão. E o segundo ponto, a graça de Deus traz santificação. Primeiro, a graça de Deus traz salvação. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, a graça de Deus traz santificação. Ela traz as duas coisas. A graça de Deus, ela traz essas duas coisas. Bem, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de graça. E essa palavra, graça, nos é muito conhecida, certo? Nós ouvimos muito sobre graça. Se eu perguntasse a você o que é graça, o que você me responderia? Favor imerecido de Deus. Não é isso que nós aprendemos? O favor imerecido de Deus. E é justamente isso, está certo, está correto. Só que o que Paulo quer demonstrar aqui, e o que ele se preocupa muito em demonstrar em suas cartas, fundamentalmente em Gálatas, é que a graça de Deus, ela é oposta ao mérito. A graça de Deus é oposta à ideia de mérito. Porque Deus, ele não dá a salvação a ninguém por mérito. Ninguém merece a salvação. Nós aprendemos lá em Romanos, no capítulo 13, a partir do versículo 20. Porque todos pecaram, a uma se fizeram inúteis, estão destituídos da graça de Deus. Efésios vai nos ensinar, olha, porque ele vos vivificou estando vós ainda mortos em ofensas e pecados. Romanos capítulo 5, versículo 12, vai nos ensinar que por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, com o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Então nós temos aqui a clara demonstração de Paulo de que, em várias de suas cartas, mas fundamentalmente na de Gálatas, ele se preocupa com isso, que a graça de Deus é oposta ao mérito. Irmãos, a partir do momento que nós inserimos o mérito, deixa de ser graça. Se deixa de ser graça, a mensagem do Evangelho, ela é comprometida. Ela deixa de ser a mensagem do Evangelho. É uma outra coisa, é uma outra mensagem, não mais a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela não pode ser alterada para fazer mais sentido para nós. Ela não pode ser alterada para forçar as pessoas a ficarem na igreja. Ela não pode ser mexida. O Evangelho, ele deve ser preservado
de forma integral. Seja algo que nós gostamos ou não. Porque essa ideia de graça para nós, humanamente falando, não faz muito sentido. Ora, tudo que eu faço, tudo que eu tenho, eu tive que merecer. Por que a salvação seria diferente? Então é natural pensarmos dessa forma. Só que Deus, a lógica de Deus é uma lógica diferente da nossa. Não é a mesma lógica que a nossa. Então, o mérito diz respeito a algo associado ao esforço e à competência própria. Mérito é isso. A Lívia está aí, não? A Lívia não, né? Ela está dando aula para as crianças? Ela não veio hoje, né? Mas nós temos lá a Academia Brasileira de Letras, né? Com não sei quantas cadeiras. Será que é fácil conseguir uma cadeira na Academia Brasileira de Letras? Não. Com certeza não. Será que tem que saber ler e escrever? Um pouquinho, né? Um pouquinho. Mas não apenas isso, né? Tem que saber trabalhar bem as palavras, tem que construir um texto claro, enfim. Alguém, para que seja ali incluído na Academia Brasileira de Letras, tem que merecer. A Mima é uma enfermeira, né, da área da ciência. E será que para conseguir emprego nessa área, tem que merecer? Tem que estudar? Ou o emprego cai no colo assim? É assim que acontece, não? Não. Tudo tem a ver com estudo, com competência, com experiência. É isso ou não é? Nunca é sorte. Mas quando se trata da salvação, não tem sorte, né? Não é sorte. E também não tem mérito nenhum. É Deus. Deus olhou para nós, absolutamente corrompidos, perversos, maus, depravados, e nos amou. Sem merecermos. Sem merecermos. Sem que tivéssemos feito nada. Ele nos alcança com sua graça. E essa mensagem, ela precisa estar muito fixa em nossas mentes, porque nós tendemos a esquecer coisas importantes. Não é mesmo? Nós temos uma inclinação muito comum de esquecer coisas importantes acerca da palavra de Deus, principalmente. Nós lembramos de tudo, mas não lembramos a referência daquele versículo importante que eu aprendi na EBD de manhã. Se eu perguntar para você os personagens da série, da novela, do filme, você lembra. Se eu perguntar o elenco do São Paulo, apesar que não tem São Paulino aqui, ainda bem, né? Ou tem? Palmeirense não, né? Palmeirense não tem. Se perguntar o elenco do Palmeiras, não, eu sei quem é, a posição do jogador, a idade, de que time veio, né? Se está emprestado, se é categoria de base. Mas e aí? E as doutrinas da graça? Mas é uma coisa quase que natural nós esquecermos das coisas importantes relacionadas à palavra de Deus. Nós temos que vigiar muito a esse respeito. Spurgeon dizia que ele conseguia se lembrar de uma piada suja que ele havia ouvido na infância e tinha esquecido a letra do hino que ele havia cantado pela manhã. É isso. Por quê? Porque nós somos seres, né, que temos uma inclinação para o mal, uma inclinação muito grande. Mas o fato é que a graça de Deus, ela não está relacionada com o nosso mérito. Eu costumo dizer, irmãos, que ninguém estará no céu dizendo, consegui, beleza, e aí, Léo, conseguimos, meu, isso aí, a gente mereceu, Léo, né? A gente lutou, a gente conquistou, a gente, né, teve uma vitória com sabor de mel, né? Não haverá ninguém no céu dizendo isso, né? Ninguém no céu. Quando chegarmos ao céu, né, como é que nós vamos estar? Senhor, obrigado porque eu não mereci estar aqui.
foi a sua graça que me alcançou. Amém? Bem, mas ainda, né, trabalhando acerca dessa questão do mérito, né? Eu peguei aqui um texto, que é o texto de Romanos, capítulo 4, vamos ler lá rapidinho, Romanos 4, de 1 a 7. Romanos 4, de 1 a 7. Bem, os irmãos trabalham, né? Todo mundo trabalha. Quando se trabalha aí o mês inteiro e chega lá no fim do mês, ou melhor, no quinto dia útil, né? É o dia mais esperado do mês, né? Opa! Quinto dia útil. E vem lá o seu pagamento, né? O seu chefe, ao te dar ali o seu dinheiro, o seu cheque ali, ele está te fazendo um favor? Ele está te agraciando de alguma maneira? Sim ou não? Nem um pouco. Nem um pouco. Né? Ele está tão somente pagando pelo seu serviço. Ele está te pagando porque você merece. Um salário, então, é graça? Salário é graça? Salário é o quê? É mérito. Salário é mérito. Não é mesmo? Inclusive os pais que dão mesadas aos filhos aqui. Né? Os filhos também têm que merecer a mesada. Ou não? Tem que merecer, né? Não, nem sempre, né? Nem sempre. Às vezes não merece, mas o pai é legal, né? Vai lá e dá a mesada, né? Mas o fato dá a cadeirada, né? Quando não merece, não é a mesa, é verdade. O Nelson tem razão. Mas o fato é que graça é diferente de salário, é diferente de um pagamento. E o Paulo, ele ilustra isso aqui em Romanos, capítulo 4, versículos de 1 a 7, com Abraão. Abraão, né? Abraão, que é o pai da fé, não é mesmo? É o primeiro dos hebreus, né? É aquele que é o mito fundador dos hebreus. Acharam aí Romanos 4? Vamos ler a partir do versículo 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que Abraão alcançou segundo a carne? Carne aqui no sentido de esforço. Né? O que ele alcançou segundo o seu próprio esforço? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Preste atenção no que Paulo está dizendo. Se Abraão foi justificado pelas suas obras, ou seja, pelo que ele fez de bom, então ele tem do que se gloriar, entre aspas, tá? Não é bem isso, mas é mais ou menos. Ele tem do que se gabar, mas não diante de Deus. Por quê? Porque quem fez foi ele. Tudo bem, irmãos? Isso daqui é hipotético, tá? Isso não aconteceu. Paulo está falando, se Abraão foi justificado pelas obras, então ele não tem do que, ele tem do que se gabar, mas não diante de Deus. Olha o que diz aí o versículo 3. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha, não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas como dívida. Olha só, prestem atenção nisso. Se ele trabalhou, se ele fez as obras, então a salvação não viria para ele como uma dádiva, como graça, mas sim como uma dívida. O Abraão poderia se aproximar diante de Deus e dizendo, Senhor, eu mereci, eu fiz as obras aqui, eu tenho boas obras, e é por essas boas obras que eu devo ser salvo. Mas vamos ver aqui o que diz o versículo 5. Porém, ao que trabalha,
Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça sem as obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. O perdão e essa absolvição dos pecados não são por mérito do indivíduo. O Abraão não foi justificado por suas obras, mas ele foi justificado porque ele creu. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Pergunto a vocês, isso não é exatamente o que é cobrado de nós? Tão somente crer. E isso, irmãos, é graça. Até porque nós sabemos que quem gera fé no nosso coração é o próprio Deus. Em Efésios nós aprendemos que a salvação, ela vem pela graça, mediante e isso não vem, mas é um dom de Deus. Então nós não podemos nos gloriar em nenhum momento dizendo: realmente, eu fui um bom cristão, eu fui um bom filho, um bom pai, nada. Tudo isso é graça. Deus gera em nós essas boas obras. Afirmar que a salvação nos é concedida pela graça equivale a afirmar que nada fizemos para sermos salvos. Mas no caso da condenação, a responsabilidade recai sobre os nossos ombros. Ora, mas como é que isso acontece? Eu também não sei. Mas é o que a palavra de Deus nos ensina. Se somos salvos pela graça, mediante a fé, sem nenhum tipo de mérito. Mas, se somos condenados por conta de nossos pecados. Então, ainda existe uma responsabilidade sobre nós. Eu não posso achar, como dizia, Dietrich Bonhoeffer, eu não posso acreditar na chamada graça barata, uma graça que não me custa nada. Porque a graça, ela não te custará menos do que tudo. A graça nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente, quando falarmos da santificação. Mas com ela está implícita uma vida completamente distinta do que as pessoas imaginam. Acusavam Paulo de ser anomista. Nomos é lei. Diziam que Paulo não tinha lei, porque ele afirma que a lei, ela cumpriu a sua função em Cristo, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Então, diziam, Paulo não tem mais lei. Paulo não tem lei, ele não obriga as pessoas a se circuncidarem, ele não obriga as pessoas a guardarem o sábado, ele não obriga uma dieta de alimentos, e tudo isso está descrito na lei. Paulo sabia que a lei, ela havia vigorado até a chegada de Jesus. Quando o Senhor vem, nos é inaugurado uma outra lei, que é a lei de Cristo. Tudo bem? Que nós conhecemos como a doutrina apostólica. O que nós cremos hoje, o que nós seguimos, não são os ensinamentos de Moisés, não são os 10 mandamentos, mas nós seguimos o ensino apostólico, aquele que nos foi passado pelo Senhor Jesus
aos seus apóstolos. Amém? Os irmãos estão acompanhando? É muito importante, então, nós entendermos que a graça é isso. A graça nos dá salvação de graça, mas ao passo que ela nos dá salvação de graça, não nos isenta de responsabilidade. Uma pessoa que vive pecando, que vive no pecado, ela é responsável, sim, por seus pecados. Ela é responsável, sim, por seus pecados. E ela será condenada por seus pecados. Bem, Colossenses, vamos em Colossenses rapidamente. Colossenses no capítulo 1, vamos ler os versículos 21 e 22. Colossenses 1, 21 e 22. A carta de Paulo aos Colossenses. Vamos ler o 20, 21 e 22, tudo bem? Colossenses 1, o 20, o 21 e o 22. Posso ler? Diz assim: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que outrora éreis estranhos. Aqui estranho não é uma pessoa torta, que sei lá, né? Não. Estranho aqui é aquele que era alheio à comunidade de Israel, é aquele que é alheio à aliança com Deus. Vós que ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. Então, ele nos reconciliou para isso, para que nós nos apresentássemos santos, irrepreensíveis. Irmãos, é Deus quem dá o primeiro passo em direção ao homem. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: olha, não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós outros. Então, a graça de Deus é que nos alcançou. Ninguém irá correndo atrás da graça, a não ser que tenha uma senhora chamada Graça. Dona Graça, vem aqui. Aí é diferente, né? Mas a graça é que nos alcança. A graça de Deus é que nos toma. E isso é maravilhoso, porque é justamente isso que representa a graça. Porque se nós fôssemos atrás da graça, aí haveria algum grau de mérito, porque aí sim, né? Eu alcancei a graça. Eu fui atrás da graça e alcancei. Então, Paulo, ele está dizendo aqui a Tito, né? Porque a graça de Deus se manifestou. Ou tem se manifestado, alguma tradução está assim, tem se manifestado, também está correto. Trazendo salvação a todos os homens. Não existe salvação fora da graça de Deus. Não existe salvação. Não adianta tentar merecer a salvação. Isso é graça. Isso é graça. Em Romanos 5, 1 e 2. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2.
nós temos um outro texto que elucida bem a graça. Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, pela fé, temos o quê? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, é pela fé que a graça de Deus nos alcança. A salvação pela graça, de acordo com o que Paulo diz aqui em Tito, ela se manifestou, não para algumas pessoas, mas para todos os homens. Mas o que é que isso significa? O que é que o todos quer dizer aqui? Ora, precisamos entender o contexto aonde essa palavra está inserida. Porque quando eu falo todos, você só vai entender o que eu estou querendo dizer diante do contexto. Imagine, a irmã Luciana fala para Milena: Milena, esses brinquedos espalhados pela sala, eu quero que você os guarde. E aí a Milena pergunta: qual você quer que eu guarde? Aí a Luciana diz assim: todos. Ela está querendo dizer todos os brinquedos do mundo inteiro? É isso, não? Todos os brinquedos, vai lá na ReHap, no shopping, né? Pega todos os brinquedos. É isso que ela está querendo dizer? Não. Todos os brinquedos está limitado. Todos os brinquedos da sala, todos os brinquedos da Milena. Se eu disser o seguinte, irmãos, amanhã é meu aniversário, e todos estão convidados para ir lá em casa comer um churrasco que o Léo vai fazer lá para a gente, vai, né? Significa que eu estou falando sobre todos os cidadãos, todas as pessoas individualmente no mundo inteiro, 7 bilhões de pessoas, é isso que eu estou dizendo? Todos aqui, todos presentes, certo? Subentenda aí o todos. Aqui não é diferente. O Paulo está usando essa palavrinha todos aqui em um sentido, todos os homens. Se eu não me engano, das antropos. Antropos, no grego é homem no sentido de raça, a raça humana, né? O antropólogo, quem que é o antropólogo? Ele estuda a cultura humana, não é mesmo? Né? Então, quando ele fala aqui que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, nós precisamos observar quais são os homens que ele está falando anteriormente. Homens, novamente, não no sentido de sexo masculino, mas no sentido de gênero, no sentido genético, né? Vamos voltar um pouquinho, então, em Tito, lá em Tito 2, e ver quem são esses todos aí. Tito 2. Versículo 2. Exorta-os. Encontraram aí? Tito 2. Os irmãos acharam? Tito 2. Exorta-os. Tito capítulo 2, versículo 2. Exorta quem? Os velhos, né? Ou seja, os homens mais maduros, né? Versículo 3. Quem é o personagem aí, o sujeito do versículo 3? Que mulheres? As mulheres mais velhas, as mulheres idosas, né? As anciãs. No versículo 4 agora, quem é o sujeito?
mulheres o quê? As mulheres mais novas, as moças. Versículo 6. Os homens jovens, não é isso? Os moços. Olha lá o 9 agora. O 9. Quem? Senhores e servos, não é? Então, já entendemos aí quem são esses todos. Todos esses personagens aqui. Então, a gente pode entender como classes. A salvação, ela não se manifestou a um grupo de homens, a um grupo, apenas aos homens velhos, ou apenas aos homens jovens, ou apenas às mulheres velhas, ou apenas às mulheres mais novas. A salvação não se manifestou apenas aos senhores, nem aos servos. Então, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os tipos de seres humanos, todos os tipos de homens, mulheres, todas as classes aqui citadas. Mas por que Paulo se preocupa em dizer isso? Porque Paulo tem uma preocupação tão grande em dizer, em dar essa ênfase, dizendo que a salvação se manifestou a todos aqui. Muito provavelmente, isso é uma grande possibilidade, irmãos. Naquela época, existia uma espécie de segregação, principalmente as pessoas mais pobres, escravos, e, em muitos casos, as mulheres. E isso entrou na igreja. Isso entrou na igreja antiga. E Tiago se viu numa situação onde ele precisou escrever essa carta dele, né, a carta de Tiago, condenando esse tipo de postura. Vamos em Tiago, capítulo 2, os versículos de 1 a 5. Nós estamos passeando muito pela Bíblia hoje, né? Desculpem os irmãos ler tantos textos, mas é bom que isso treine os irmãos aí, né, nas indas e vindas da Bíblia. Tiago, capítulo 2, vamos ler os versículos de 1 até o versículo 5. Os irmãos encontraram ou não? Tiago 2, de 1 a 5. Podemos ler? Bem, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. O que é acepção de pessoas? Segregação, escolha. No sentido mais rasteiro da palavra. Vamos ver aqui. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo e com traje esplêndido, e entrar também algum pobre com traje sórdido, e atentardes para o que vem com um traje esplêndido, e lhe disserdes, senta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, fique em pé, ou senta-te abaixo do escabelo dos meus pés. Não fazeis, porventura, distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes movidos pelos maus pensamentos? Versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres, quanto ao mundo, para fazê-los ricos na fé e herdeiros no reino que prometeu aos que o amam? Os irmãos entenderam o que estava acontecendo aqui? Os irmãos da igreja antiga, eles estavam dando uma preferência àqueles que tinham dinheiro. Pessoas que entravam a palavra aqui que ele usa é sinagoga,
mas a ideia é a igreja, tudo bem? Então eles davam a preferência, opa, esse aqui, olha só, está vestindo uma roupa bonita, está usando um anel de ouro, deve ser uma pessoa importante, pessoa influente, vamos dar aqui um lugar de privilégio. E o pobre? O pobre era desprezado. Isso acontecia também na igreja em Corinto. E Paulo afirma que esse tipo de postura era tão errado, porque eles vinham para a ceia, traziam os alimentos, comiam tudo antes dos pobres chegarem. Quando chegavam os pobres não tinha mais nada, e eles já estavam fartos e alguns até bêbados. Até bêbados. É por isso que Paulo falou assim, não façam isso. Quem estiver com fome, que mate sua fome em casa. Vocês têm que esperar uns aos outros para comer. Os irmãos já leram esse texto ou não? Lá em Coríntios? Então, o que Paulo está tentando dizer, que muito provavelmente a salvação, a graça de Deus, não se manifestou apenas a vocês, mas também se manifestou aos escravos, aqueles mais pobres, que por vezes nem falavam direito o latim ou o grego, porque por vezes os escravos, eles vinham do norte da África, eles vinham de outros lugares do Oriente Médio, e por vezes eram desprezados, eram tratados como propriedade. Paulo fala, olha, a salvação, ela se manifestou a eles também. E talvez ele estivesse também pensando nas mulheres, que por vezes eram também preteridas e desprezadas. Dizem que o testemunho de uma mulher não era um testemunho confiável naquela época. E algo muito interessante, né? Bastante irônico da parte do nosso Deus. Quem foi a primeira pessoa a ver o Senhor ressurreto? Uma mulher. Então, o que os discípulos registraram? Exatamente o que aconteceu. Se eles quisessem corroborar ou dar mais ênfase à mensagem, eles não diriam que foi uma mulher, eles diriam que foi um homem. Porque o testemunho do homem tem mais credibilidade. Mas por que eles não colocaram o testemunho de um homem? Porque foi uma mulher, eles colocaram a verdade. Irmãos, é muito sério isso aqui. É muito sério. Nós não podemos desprezar ninguém. Nós não podemos desprezar ninguém. Seja por condição financeira, seja por cor da pele, por nada. A graça de Deus, a salvação, se manifestou a todos os homens. É isso que o texto está querendo dizer. Bem, esse foi o ponto 1. Os irmãos estão com alguma dúvida? Não? Estou achando que eu estou numa aula, para os irmãos estão com dúvida. O ponto 2 ele é mais curto, mas não menos importante. A graça de Deus não traz apenas a salvação, mas a graça de Deus também traz a santificação. Esse é o nosso segundo ponto. Está aqui no versículo 12. Ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria, justa e piamente. Inevitavelmente, são duas coisas indissociáveis. Não é possível de se separar. A salvação e a santificação. É por isso que esse papo de, não, uma vez salvo, salvo sempre. Então eu vou sair por aí, pintar o 7 e bordar hoje. Já ouviram esse tipo de coisa assim? Não, já estou salvo, a salvação aí não se perde. Então, uma pessoa que pensa e que age assim, demonstra que na verdade nunca foi salva. Ela não crê. Né? Mas a salvação verdadeira, ela gera
esse fruto da santificação. É importante entender que é um processo. Primeiro a regeneração e depois a santificação. Não é possível alterar, nesse caso, a ordem dos fatores, né? É assim que o pessoal de exatas fala, né? A ordem dos fatores, nesse caso aqui, não pode ser invertida. A santificação, ela é o resultado, ela é o fruto de uma pessoa que foi salva. Se ele foi salvo, inevitavelmente, ele produzirá santidade. A busca pela santificação sem a regeneração, ela se torna legalismo. Ela se torna obras. Porque a pessoa, ela quer fazer coisas ou deixar de fazer coisas para ser salva. E não é assim que acontece. Na verdade, nós temos uma postura, nós temos uma conduta, não para sermos salvos, mas nós temos essa conduta porque fomos salvos. Esse é o resultado de uma vida que foi transformada pelo Espírito Santo, que foi regenerada. E o Paulo, ele diz mais aqui. Ele diz que a santificação está relacionada à renúncia da impiedade e das paixões humanas. O que é, então, a impiedade aqui, dita por Paulo? O ímpio é o oposto do pio. Essa palavra é meio estranha, mas ela existe. Tá? A impiedade é o oposto da piedade. Então, renunciar à impiedade, para nós, é algo necessário. Nós estamos constantemente na luta contra os nossos desejos. Estamos constantemente na luta contra os nossos pensamentos maus. Estamos constantemente na luta contra o pecado. Isso, irmãos, é uma coisa que não cessa. É uma coisa constante. E é isso o que testifica a vida cristã. A luta constante contra o pecado. Essa luta, ela não acaba, ela não para, até sermos glorificados e estarmos com o Senhor eternamente. Enquanto estivermos neste corpo corrompido, haveremos de lutar continuamente contra a impiedade, contra os nossos desejos. E é uma coisa extremamente difícil, fundamentalmente, aos recém-convertidos e aos jovens. O Paulo diz em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 22, 2 Timóteo 2, 22, ele diz o seguinte: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que buscam de coração puro e invocam o Senhor. Paulo não ensina a Timóteo a enfrentar as paixões não. O
que você tem que fazer, jovem? Fuja. Fuja. E às vezes, renunciar à impiedade e fugir das paixões mundanas requer quebra de relacionamentos, perda de amizades. Às vezes, é necessário deixar de frequentar certos centros, de ter certas amizades, de ter certos hábitos. Isso é uma coisa necessária na vida cristã. E aquele que foi alcançado pela graça de Deus, ele vai perceber essa necessidade e fará isso. Ele fará isso. Por quê? Porque aquele meio de pecado e de maldade já não agrada mais, já incomoda. Aquele relacionamento que por vezes é um relacionamento pecaminoso, ele já percebe, eu não estou feliz. A minha satisfação nesse relacionamento não é plena. Por quê? Porque ele sabe que está desagradando a Deus. Aquela amizade, que é uma amizade que influencia sempre para o mal, ele sabe, essa amizade ela não faz bem para mim. Ele percebe. Não vou dizer que é fácil, mas ele faz. Ele rompe com a amizade, ele às vezes termina um relacionamento. Eu já conheci pessoas que, para viver uma vida de santidade, pediram demissão do próprio emprego, porque no emprego eram obrigadas a mentir e dar calote, e fazer coisas erradas, e aí ela pediu as contas. O que representa isso? Representa o que o Paulo está mostrando aqui. A graça de Deus se manifestou. E logo depois, o que é gerado no coração dessa pessoa? A renúncia pela impiedade. Ela renuncia à impiedade, o pecado, o mal. E às vezes, é triste dizer isso, tá? Muito triste dizer isso, mas às vezes são pessoas que estão dentro da igreja, que fazem mal à pessoa. Às vezes, em alguns casos. Então, a renúncia pela impiedade, ou renúncia à impiedade, diz respeito à vida cristã que foi alcançada pela graça de Deus. Quem é o ímpio? O ímpio vive como alguém que não conhece a Deus, que não conhece a Deus, que não se importa com a vontade de Deus e que não o serve. O ímpio, ele tem a sua mente voltada para os seus próprios interesses e para os seus próprios prazeres. O ímpio não está interessado em servir a Deus. O ímpio está interessado em servir a si. Ele está interessado na sua autossatisfação, na sua alegria, na sua realização, nos seus bens materiais. O ímpio, ele não está preocupado com a vida eterna. Ele nem acredita, na verdade. O homem piedoso é aquele que tem a mente voltada para o serviço de Deus. Ele entende que a vida dele é uma vida de serviço a Deus. Ele entende que ele trabalha para Deus, que ele tem amizades para Deus, que ele se alimenta para Deus, que ele vive para Deus. E o objetivo de vida dele é esse. Essa é a razão dele viver. A renúncia das paixões mundanas está relacionada também com a renúncia da impiedade. Uma coisa está relacionada à outra. O homem sem Deus pensa tão somente nos prazeres deste mundo. Ele não consegue vislumbrar o real propósito da vida, que é a glória de Deus. E para encerrarmos, vamos a Lucas, no capítulo 12,
Vamos ler os versículos 16 a 21. Lucas 12, 16 a 21. É um texto bastante conhecido de uma parábola que o Senhor contou aos seus discípulos. Lucas 12, 16 ao 21. Os irmãos encontraram? Diz assim: propôs-lhes então uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produzira com abundância. E ele arrazoava consigo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: farei isso: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Tem algumas versões que não dizem sensato, mas diz tolo. Alguma versão diz tolo? Não? Nenhuma? Louco, tolo. Porque é justamente o que é o homem que pensa tão somente nos próximos 20, 30, 40, 50 anos. Ele não consegue vislumbrar uma realidade perene, eterna. Ele troca o interesse pela eternidade por prazeres momentâneos. Por quê? Porque ele quer ser feliz. Ele quer ser da moda, ele quer ser legal, ou ele quer ser, admirado. O que o Senhor nos ensina é a renunciar a essas coisas. E nessa noite, a salvação, a graça de Deus se manifesta trazendo salvação a todos. A todos. E a salvação manifesta inevitavelmente gerará uma vida de renúncia da impiedade e de renúncia das paixões mundanas. A busca por uma vida de piedade. Essas coisas, irmãos, elas, como eu disse, são indissociáveis. A perícope não acaba aqui. O texto continua e tem uma outra esperança que também nutre, o que está sendo nutrida no coração do eleito, do salvo. E nós vamos falar dessa esperança numa próxima ocasião. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela manifestação da Tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado porque nada merecemos. Tudo veio de Suas mãos. A vida que temos, a saúde, os recursos, tudo veio de Suas mãos. E a salvação eterna, Deus, também recebemos de Ti. Ajuda-nos, Senhor. Guia-nos pelo Teu Espírito Santo a cada dia desenvolver a nossa santificação e que possamos a cada dia, Senhor, galgar e estarmos mais próximos da imagem de Cristo, mais parecidos com o Senhor. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.